Bom dia a todos os presentes. Temos a satisfação de iniciar nosso quarto webinar Compliance Regulatório e Aduaneiro, integrante da série Oportunidades e Desafios ao Setor Produtivo no Cenário Jurídico Atual. Passamos a palavra ao Dr. Wilson Balão, sócio fundador da Andersen Balão Advocacia. Bom dia a todos. É um prazer para nós da Andersen Balão tê-los aqui. Vamos hoje dar início ao nosso quarto webinar da série, com compliance regulatório e aduaneiro, temas do nosso dia a dia aqui no escritório. Então, sem mais delongas, passo a palavra aos nossos ilustres palestrantes. Obrigado, Dr. Wilson Balão. Então, vamos apresentar os palestrantes. Dr. Rafael Ferreira Filipim, advogado, mestre e doutor em Direito, sócio-coordenador do Departamento de Direito Público, Regulatório e Ambiental da Andersen Balão Advocacia. Dr. Maicon Carlos Borba, advogado, pós-graduando em Direito Aduaneiro, sócio-coordenador do Departamento de Direito Aduaneiro e paralegal da Andersen Balão Advocacia. Com a palavra, Dr. Maicon Borba. Bom dia a todos, é uma satisfação hoje, saindo da minha função de apresentar os webinars da Andersen Balão e agora aqui sendo um palestrante desse webinar. Eu e o Dr. Rafael Filipim adotamos aqui a dinâmica de um bate-papo, que comércio exterior e compliance é isso, porque não existe compliance nem comércio exterior se você não tiver um diagnóstico daquilo que o importador, o exportador, os clientes desejam, né? Como se fosse um médico, temos que fazer a anamnese da empresa para poder entender. Estamos vivendo momentos aí bastante diferentes no comércio exterior, mas para nós que já vínhamos há algum tempo tratando dessa questão de aduaneiro e compliance, que eu acho que poucas pessoas falam, porque nós temos que aliar aquilo que você tem na prática com aquilo que você tem na teoria para que a gente chegue numa excelência de serviços aos nossos clientes, que os clientes também, os importadores e exportadores também tenham excelência no seu procedimento interno, né? Então, assim, começamos a falar um pouquinho da pandemia, o que essa pandemia gerou dentro do comércio exterior. A pandemia, ela gerou momentos aí bastante preocupantes para o comércio exterior, especificamente até nas questões logísticas. O que aconteceu? O Brasil começa, vamos tratar mais até de Brasil do que de mundo, mas assim, o Brasil começa a ter menos pessoas importando em determinado momento, seja pela crise, seja pela alta da moeda, né? E aí inicia o quê? Inicia um caos logístico. As empresas começam a diminuir a sua periodicidade de navios para o país. E com isso, começam a diminuir a entrada dos containers aqui no país. Containers estes que são utilizados amplamente para a exportação também. Então, você começa aí, no meio da pandemia, o Brasil começa a reverter um quadro de ser mais exportador do que importador, começa a exportar com muito mais frequência, no entanto, acaba se deparando com a falta de containers para exportação. Isso, nesse momento, traz o quê? Traz um caos logístico dentro desse processo todo. É aumento de frete, é aumento de custo de armazenagem, é aumento de custo de demurge, às vezes parado no porto, por conta do quê? De todo esse desencontro, essa questão da pandemia gerando consequências aí nefastas para o processo. E dentro de tudo isso daí, a gente também se deparou com o quê? Novos sistemas da Receita Federal, novos entendimentos da Receita. A Receita Federal começou, assim como os órgãos intervenientes, principalmente MAPA, Anvisa, começaram a mudar a sua sistemática de trabalho para melhor, entendo eu, porque hoje nós temos fiscais da Receita Federal fazendo vistoria da sua casa. Os armazéns começaram a criar mecanismos, os armazéns alfandegados, com câmeras instaladas, com um sistema de rastreabilidade da cadeia de imagens. Por exemplo, a imagem, a câmera A, B, C tem que estar focada para dentro do container na sua abertura, e o fiscal abre a câmera, o fiscal começa a ver
a vistoria da sua casa, pede para abrir a caixa, aquela caixa A, aquela caixa B, ou seja, tudo mudou e tudo começa a mudar para melhor. No entanto, a Receita vem, a Anvisa, os órgãos intervenientes, o MAPA, vem se adequando a isso, até de certa forma, se a gente pensar rápida, para se tratando de governo, né? Mas muitos importadores esqueceram ou não tinham essa sistemática dentro das suas empresas. E isso, o que acontece? Acontece que as mercadorias começam a demorar a sua liberação dentro dos portos, seja na importação, seja na exportação. E a gente começa a ver que a Receita Federal menos quer interferir no teu trabalho, mas ela quer saber como você trabalha. Ela não vai falar para você, você vai fazer A mais B mais C. Ela fala assim, você vai fazer uma importação. Para importação existem os tratamentos administrativos. Como você vai fazer esse procedimento todo, eu não vou intervir. Mas na hora que eu estiver na sua casa, que eu bater lá e querer conversar com você, querer saber como é o teu processo, eu preciso que ele esteja bem desenhado. Ou seja, uma visita na empresa por uma questão de radar, de quem vai tirar radar, por exemplo, ou manutenção do próprio radar, ou seja, na própria vistoria, ou na própria importação, ou no próprio decurso do processo de importação e exportação. Ele pode querer falar assim, tá, como é que você chegou nesse ponto? Até hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns exemplos práticos ao final, que ficar de forma genérica para vocês entenderem o que nós temos que criar dentro das empresas para evitar que as mercadorias fiquem paradas, né? E aqui a gente entra, nós temos um caso recorrente, parece simples, mas não é, que é a questão da madeira hoje, por exemplo. Nós temos quando chega uma madeira não certificada no porto, o Rafael fica até balançando a cabeça, por quê? Porque nós temos pelo menos 2 processos desse por semana no escritório, né? Chega lá, o fiscal do MAPA abre o container, que não é madeira importada, nós estamos falando da madeira de apiação, o pallet, a embalagem de madeira. E ele abre o container e vê que aquela madeira não está certificada, né, pela NINF 15, que é a norma internacional que regula a questão da madeira. E aí, o que acontece? A norma, a instrução normativa do MAPA diz que você tem que devolver aquela madeira. E aí, fica lá o importador com a mercadoria parada, não sabe se tem que devolver, e se tiver que devolver, a carga fica parada no porto até ele devolver, e é um processo de exportação, a gente sabe disso, que em menos de uma semana isso não vai acontecer, com toda certeza. Mercadoria está para lá, está parada, os clientes dos importadores não são atendidos, demurragem, armazenagem, enfim, vira um caos esse processo, né? Então, nós temos que tomar aí as providências para quê? Para que nós possamos agir no momento certo, de forma ágil e eficiente, né? Então, o primeiro passo que eu diria de um compliance nesse sentido é o quê? É você ter a rastreabilidade e falar assim, olha, o importador, quando eu coloco o meu pedido para o exportador, eu já exijo dele que ele me mande o certificado de tratamento da madeira e exijo que ele me coloque madeira certificada. Porque quando eu chegar aqui, eu já estou demonstrando a minha boa-fé dentro de um processo que eventualmente vai virar judicial, né? Então, até peço aí ao doutor Rafael que fale um pouco sobre a questão dos nossos mandados de segurança, mas principalmente da norma que fala sobre a madeira. Por favor, Rafael. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Eu sou um entusiasta dessa comunicação que os escritórios da advocacia vêm fazendo hoje com a comunidade, com a sociedade, com seus contatos, seus clientes, seu mercado, porque afinal de contas nós temos muita coisa para, né, compartilhar, muita experiência para realmente ajudar as pessoas a terem mais segurança jurídica na sua operação. E quando o Michael me convidou para tratar desse tema junto com ele, eu fiquei muito feliz, porque, como ele falou, né, a nossa interação ela é quase que semanal, por causa justamente desses procedimentos aduaneiros que têm participação, seja do órgão ambiental, seja do órgão regulador, e que quando o cliente nos procura, ele nos procura sempre com uma intenção
de resolver os seus problemas, nunca de efetivamente burlar, né, o sistema. Pelo contrário, né, a preocupação do cliente cada vez mais é a de mostrar que está certo, né, apesar da autoridade muitas das vezes não querer enxergar assim. E esse caso dos pallets, ele é muito interessante, por quê? Porque, de fato, existem etapas do processo logístico que não estão ao alcance do importador monitorar ou mesmo controlar. Então, você não tem como o sujeito do Brasil saber que a madeirinha que o exportador está colocando lá para ajeitar a carga dentro do container está carimbada ou não com o símbolo da NIF 15. Então, isso é extremamente difícil. E aí, quem paga o pato? Quem paga o pato é quem está no Brasil. Então, quando a gente olha para a norma e quando a gente olha para as atitudes da autoridade, a gente percebe que nem sempre a autoridade é capaz de perceber esses detalhes, e aí, infelizmente, nós somos obrigados a nos socorrer do Poder Judiciário. Essa é realmente uma situação na qual o cliente tem uma postura proativa de mostrar que adotou os procedimentos adequados, mas que, infelizmente, a autoridade às vezes não quer saber e a gente é obrigado a procurar o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário nós estamos, de fato, sendo muito bem acolhidos. Por quê? Porque a norma que nós temos no Brasil, a norma regulamentar, né, a instrução normativa do MAPA a respeito do assunto, ela contraria o que está escrito na lei e ela contraria o que está escrito na norma internacional. Então, ao mesmo tempo em que ela obriga a devolução compulsória, às vezes inclusive da carga, né? Essa norma ela extrapola em muito o que está dito na norma internacional e na lei brasileira, que permitem a incineração. Então, é óbvio que nós nos socorremos do Poder Judiciário, defendendo os interesses do cliente e com a lei embaixo do braço, e o Poder Judiciário tem se mostrado sempre muito, muito sensível a isso. Mas, Maicon, esse tipo de situação mostra que, mesmo tendo um compliance, ou seja, uma preocupação muito grande de mostrar que adotou todas as medidas apropriadas que estavam ao seu alcance, ainda assim o cliente pode ser surpreendido por uma situação como essa, numa fiscalização de rotina do MAPA, e ter que se socorrer, né, do seu advogado para junto ao Poder Judiciário, obter a liberação de carga e a autorização para a incineração dessa madeira que, eventualmente, não está carimbada. E isso tem sido uma constante, né? Já há um bom tempo aqui na nossa realidade do dia a dia do escritório, a gente vê isso com frequência, né, Michael? Sim, a gente tem visto com muita frequência, né? E mesmo assim, tomando esses cuidados, solicitando ao importador que mande, envie com madeira certificada, dependendo do Incoterm que você está importando, né, se você está contratando ou não o agente logístico, às vezes a mercadoria, como o Rafa falou, às vezes a mercadoria chega no porto, lá o operador portuário no exterior, olha, nossa, acho que essa mercadoria vai pender para um lado para o outro, na boa vontade, coloca lá uma madeira, dá uma pregada para que ela fique mais bem apiada. E aí a maioria das madeiras que nós temos visto aqui nos nossos processos é a madeira de apiação. Não é nem o pallet, a caixa, não é nada. É a madeira de apiação que acaba atrapalhando o processo. Então, assim, além de pedir para o exportador, a gente já tem que criar a rotina de pedir para o agente logístico também. Olha, cuida com a madeira certificada, né? Até aqui, tô vendo os participantes, dentro deles aqui, teve um que é cliente e amigo nosso, teve problema com isso daí, bem no começo, lá atrás, né? E na oportunidade eu estive na empresa na Espanha, né? E explicar também lá fora, isso também não é fácil. Não é. Para eles, o certificado, para eles tem muita validade, o certificado de tratamento fitossanitário, que para nós não tem se não tiver o carimbo. E aí, é um negócio, torna-se um imbróglio, né? Você tem um certificado e você não tem um carimbo. Aí a empresa lá fora, que nesse caso da Espanha, trabalha com empresas sérias, com fornecedores sérios de madeira, são madeiras, em tese, certificadas, mas não tem aquele carimbo que é exigido pela norma NIF 15. Daí tem todo o problema. Então, até nós conseguimos explicar lá, e até onde eu sei, essa empresa nunca mais teve o problema desde essa época, né? Mas é difícil explicar lá fora que o carimbo tem mais validade que um certificado. Então,
Para nós também não é fácil, mas é assim que funciona. Coloca no compliance, pedir, carimbar e etc. Então, todo esse procedimento, quando a gente fala de compliance, é isso. É a conformidade, a cadeia de custódia, procedimentos. Porque quando a Receita chegar para você e você fala assim, não, eu tenho o procedimento aqui, ó, o processo A está aqui, eu usei o procedimento A mais B mais C, deu certo, tive 30 processos. Eu sempre segui a mesma sistemática. E agora, nesse, eu também segui a mesma sistemática, também segui, e eu demonstro que não há um erro da minha parte, não há uma má-fé da minha parte. Eu estou demonstrando que eu envidei todos os esforços necessários para manter a cadeia de custódia em perfeitas condições, mas alguém deu causa a isso. Inclusive, não só na questão com os órgãos regulatórios, mas fica muito mais fácil para você depois também requerer e cobrar esses custos de quem deu causa. Você vai ter o custo de um eventual mandado de segurança, custo de uma armazenagem, custo de uma demurrage, até prejuízo de não entregar a mercadoria, ou uma parada de fábrica, que a gente já aí vê diversas paradas de fábrica, né, por conta disso. Então, ter essa regulação é bastante importante. Eu queria até, Rafael, sim, você como um grande especialista na área, queria que você falasse um pouquinho de compliance, para que desmistificando que as pessoas falam assim, compliance, primeiro é caro, é complicado, é difícil. Queria que você desse uma sintetizada e uma desmistificada do compliance para quem está nos ouvindo. Antes de mais nada, Maicon, a gente tem que lembrar que caro é pagar multa. Caro é ter que indenizar. Isso sim que é caro, né? Investir em prevenção é algo que, na minha opinião, faz todo sentido, ainda mais num contexto em que nós estamos falando de atividade empresarial de alto nível, né? Atividade empresarial com relações com o mercado internacional e que não pode mais ser permitir ou tolerar amadorismo, né? Então, assim, nós estamos falando de uma atividade que realmente está antenada com aquilo que está acontecendo no mundo todo. E para você ter inserção internacional, precisa estar compliant, né, com todo aquele conjunto de padrões e procedimentos que são aceitos mundialmente. A gente está lidando com uma situação, como você muito bem lembrou, né, de uma quarta revolução tecnológica, na qual a conectividade trouxe a possibilidade de você mostrar que faz a coisa certa, que tomou a iniciativa adequada. Então, é um erro, um equívoco imaginar que a adoção de tecnologia e de sistemas de controle de informação para você demonstrar essa cadeia de custódia toda, para você demonstrar inequivocamente que você adotou o procedimento adequado, não seja um investimento importante, principalmente para quem atua nesse mercado de produtos controlados. Então, nós estamos falando aqui de fertilizantes, de medicamentos, de cosméticos e de uma série de outros produtos que são efetivamente fiscalizados por autoridade ambiental, por autoridade sanitária, por autoridade agropecuária e que não podem deixar de ser geridos com essa mentalidade de cumprir a regra, em especial, porque produtos registrados são estabelecimentos registrados, licenciados, então tem que ter, né, a fiscalização do Estado e entender também que nós estamos num contexto tecnológico, né? Então, esse exemplo que você deu, né, do fiscal poder fazer a inspeção via câmeras, é algo que é não só comum, como vai se tornar cada vez mais comum. Então, você tem hoje discussões nos órgãos de defesa agropecuária, de defesa sanitária, de defesa ambiental, o quê? Justamente a incorporação dessas tecnologias. E internet das coisas, inteligência artificial, todos os órgãos de fiscalização têm em debate hoje a aprovação de novas normas pelas quais os fiscalizados, ou seja, os nossos clientes, poderão adotar essas ferramentas de modo a comprovar que fazem um automonitoramento e que, por sua vez, permitem demonstrar que estão
compliantes com os padrões técnicos e regulatórios. Então, isso é muito importante de entender. De nossa parte, como advogados, nós temos que estar sintonizados com isso, temos que lembrar aos nossos clientes que existem essas ferramentas e temos que trabalhar muito próximo com os colegas, né, da área regulatória, da área técnica, da área aduaneira. Para quê? Para que nós estejamos todos falando a mesma língua, né? Ao passo que, vamos imaginar o seguinte, né, não raro nós somos surpreendidos por algumas fiscalizações que apontam o dedo para o cliente e a gente sabe que o cliente tem boas práticas. Mas, às vezes, o cliente, infelizmente, não tem a documentação, não tem a comprovação de que adotou essas boas práticas, porque, afinal de contas, ainda não incorporou todo esse cabedal, né, tecnológico que hoje está disponível. Então, a gente lamenta que, às vezes, está de braços amarrados, né? Tá de mãos atadas, porque não consegue, às vezes, estabelecer esse diálogo mais assertivo com o poder público por falta de prova. O que a gente tem feito hoje em dia, né? Proposto para o cliente adotar ferramentas como os programas de integridade ou ainda as próprias investigações defensivas, né? A investigação defensiva é um meio de amealhar provas de forma lícita, de forma consistente para demonstrar essa cadeia de custódia da informação, que, por sua vez, tem metodologia aprovada, ou seja, o advogado pode e deve conduzir isso, de modo a evitar mais tarde uma sanção administrativa ou mesmo uma repercussão criminal. Então, nós temos os instrumentos jurídicos, institucionais, nós temos o conhecimento técnico da parte regulatória do próprio cliente e temos o quê? Temos os instrumentos tecnológicos. ERPs, temos chips, temos câmeras, temos blockchain, temos tudo ao nosso alcance. O que falta agora? Falta unir todas essas ferramentas, né, de conhecimento, de tecnologia, para poder prestar um bom serviço com segurança jurídica para o nosso cliente. Você falou do blockchain e você vê, já tem armadores já trabalhando para colocar o conhecimento de transporte marítimo em blockchain. E aí? Preparados para isso, né? Eu acho que nesse momento não sei nem se a Receita Federal está preparada para receber um conhecimento de transporte, né, via blockchain. Então, até o Dércio Carvalheiro aqui fez um comentário, né? Caro mesmo é o custo do não compliance. Exatamente. Então, né? E é verdade, o custo do não compliance é caríssimo. Então, você veja uma mercadoria parada no porto de alto valor, para você gastar R$1.000, R$2.000 por dia é muito fácil, né? E ficar ali uma semana, 10 dias parados, falando 20, 30 mil reais. E aí as empresas estão deixando um pouquinho de lado esse conhecimento. Blockchain, para nós, é uma novidade, vamos falar assim, em termos tecnológicos, está aí, está chegando. Mas daqui a pouco nós vamos ter aí os importadores tendo que colocar fatura comercial, o packing list, o certificado de tratamento na madeira em blockchain para confirmar que aquilo ali é real e que aquilo existe, dando integralidade, dando valor para aquilo, né? Que dentro daquilo que você comentou, o grande problema hoje que a gente encontra quando vai enfrentar alguma situação, no meu caso aqui de comércio exterior, é a falta de materialidade dos fatos. Exato, exato. Uma coisa muito interessante que você também comentou, Maicon, que é essa coisa, né, do órgão ele estar cada vez mais conectado e ter tomado, inclusive, a iniciativa de fazer, e nem sempre o privado está acompanhando isso tão de perto. Eu achei fantástica essa tua fala. Por quê? Porque nós temos percebido algo que a gente já tem defendido lá no escritório, né? Autuações que são geradas automaticamente por robôs e algoritmos. O cruzamento automático de dados é uma realidade hoje. Então, bancos de dados de diferentes autoridades estão sendo cruzadas e esse cruzamento de dados gera automaticamente uma série de documentos que são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e legalidade e que imputam para nossa clientela o quê? A prática não compliant, né? Ou seja, de infrações administrativas que podem ter consequências tanto civis quanto criminais e que nesse momento nós visualizamos que não podemos mais manter uma mentalidade 2.0, 3.0 numa realidade que é 4.0.
Ou você está apropriadamente alicerçado de tecnologia para mostrar que aquela autuação robótica, automática, ela não se sustenta, porque o ônus de provar é sempre do cliente, né? O ônus de provar que aquele auto de infração não tem veracidade é do cliente. Então, como que ele vai provar isso? No contexto do processo administrativo, mas para provar isso no processo administrativo, ele tem que produzir antecipadamente essa prova. Então, como é que ele vai produzir essa prova? O uso de blockchain, o uso dessas ferramentas todas, é absolutamente essencial para que a gente possa fazer frente a esse novo nível de fiscalização que tem sido feito com base em algoritmos, em robôs, de forma automática, cruzamento de dados. Isso tem acontecido na área ambiental com muita frequência. A questão do desmatamento toda tem sido monitorada através de imagens de satélite, cruzamento automático de banco de dados e emissão de auto de infração e embargo, né? A questão também regulatória está caminhando nesse nível, porque é óbvio, né? O órgão sabe, por exemplo, a composição de um determinado produto controlado, vai fazer uma análise lá na ponta do sistema e vai apontar, opa, isso aqui tem alteração de qualidade. Aí automaticamente já sai um auto de infração. Então, assim, a gente está numa situação na qual o cliente precisa dar um passo adiante rumo à conectividade, rumo à adoção de tecnologia. Eu lembro agora desse caso muito importante que você conduziu há umas 2 semanas atrás, Maicon, dos aparelhos radioativos que estavam sendo importados por um cliente nosso. Eu acho que esse é um exemplo fantástico de como que o cliente pode efetivamente adotar políticas com vistas a evitar problemas nesse sentido, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho esse caso também. Esse caso ficou bastante emblemático, né? Foi uma importação de material radioativo. Então, os portos brasileiros, se a gente for ver, a própria norma, ela não é muito clara quanto à importação desses produtos. O que nós temos de certeza é a necessidade de um órgão interveniente, que é o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele que autoriza a entrada desse tipo de mercadoria no nosso país e por onde vai entrar também, né? Não é simplesmente, vou trazer, por exemplo, portos que não autorizam a entrada de material radioativo. Então, assim, procedimento. E até às vezes não autorizam por falta de conhecimento da norma. Mas aí a gente falou assim, aí a norma também ela é truncada, pode, não pode, como é que é feito? E nesse caso que nós tivemos, a gente pegou o processo em andamento, mas nós fomos para as normas e verificamos que existia a possibilidade de descer em um porto brasileiro aqui. E também, claro, esse porto também foi bastante compreensivo, junto com a sua equipe ambiental, com os seus diretores de patrimônio, porque você está envolvendo o patrimônio, né? Exemplo do caso de Beirute, se acontece lá uma explosão, lá quem que é culpado por isso? Quem é que deu causa? Né? Então tem que ter todo um procedimento, tem que ter toda uma diligência para fazer esse processo acontecer com segurança, seja para o importador, seja para o próprio porto. Então, dentro das normas, a gente descobriu que existia a possibilidade daquilo acontecer. No entanto, como faz? Né? Como é que faz acontecer? Como é que eu trago essa segurança? Então, a gente pega e entra dentro de uma esfera que a gente começa a analisar as normas de uma forma mais ampla e não restrita ao texto que está na lei. E aí começamos a criar um rastreamento, uma rastreabilidade para garantir que aquela operação era lícita, possível e segura. Então, para sintetizar, o que a gente fez basicamente? A gente trouxe um técnico do CNEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para acompanhar a descarga, o container ainda plugado, sem desplugar, ou seja, praticamente ainda sem sair do navio, foi feita todas as medições, foi feito um relatório das medições que estavam dentro das conformidades, né? Bom lembrar que o CNEM autorizou também anteriormente essa descarga nesse porto. Levou-se para uma área segregada, tem uma área segregada, deixaram tantos metros afastados para que ninguém pudesse chegar, isolaram o ambiente, fotos, câmeras filmadas no porto, nova medição pelo técnico, a mercadoria ficou lá. Então, foi registrada a declaração de importação, como o órgão anuente já tinha anuído, foi liberada pela Receita Federal também. Posteriormente, no outro dia de manhã,
técnico novamente lá, faz as medições, liberada a mercadoria colocada no caminhão, medição de novo, chegada na empresa, medição. Aí criamos todo o quê? Um paper track, todo o caminho da carga, desde a chegada. Uma coisa interessante que eu não sabia, e que eu achei bem interessante, o motorista do caminhão que levou esse container, ele ficou com um aparelho aqui, ó, no peito, a viagem inteira, para saber quanto ele estaria recebendo de radiação até a chegada. Ou seja, ele não recebeu nada, então foi feito todo o relatório. Esse relatório todo foi entregue para a empresa importadora e foi entregue. Então, e na semana passada ainda, o Porto sofreu auditoria por conta disso. Não só por conta disso, mas a auditoria geral do Porto. E até a pessoa do meio ambiente me telefonou e falou assim, olha, foi show de bola porque a gente conseguiu comprovar e eu posso dizer hoje que o nosso Porto está preparado para receber uma mercadoria dessa, né? Dentro de toda essa lógica de compliance. Ou seja, qualquer acidente, qualquer situação que acontecesse lá, não teria um culpado, teria uma fatalidade, mas não um culpado, porque foi dado... Exato. Né, foi criado todo esse procedimento para se cuidar desse processo para garantir a integridade do porto, das pessoas que estavam operando, da empresa, do trajeto do transporte, do porto até a casa do importador, vamos falar assim, e trazendo a segurança para o processo. Então, assim, não sei se em Beirute foi tomada essas providências ou não, né? Mas é assim que nós temos que agir para eximir a culpabilidade daqueles que estão ao nosso redor. E eu sei também, Rafa, que você lida muito com os produtos controlados aí, né? Fertilizantes, produtos médicos, enfim, cosméticos também. Eu sei que você também trata bastante. Como é que é essa questão da rastreabilidade desses produtos, que é tão importante aí dentro do comércio exterior também, mas importante para os órgãos regulatórios? Olha só como essa questão que você falou, né? Não tem um culpado, mas tem a responsabilidade de resolver o problema. Essa é a tônica com a qual a gente trabalha no nosso dia a dia, porque seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista ambiental, existe a responsabilidade objetiva, responsabilidade civil objetiva, ou seja, a obrigação de reparar o dano. Essa responsabilidade, a jurisprudência brasileira, ela é bastante espartana em relação a isso e diz o seguinte, olha, quem opera um determinado produto controlado ou com determinada atividade que ofereça risco, vai se responsabilizar por todos os danos que aqueles riscos que foram medidos, evidentemente. É claro que tem metodologia de avaliação de risco, né? A gente tem norma ISO, nós temos, às vezes, até normas setoriais, né, adotadas pelas autoridades para dizer como é que você faz análise de risco, mas, de fato, independentemente da análise de risco que você faça, existe sim, caso aconteça uma fatalidade, como você mesmo falou, a necessidade de reparar o dano, né? Então, assim, reparar dano quer dizer ou indenizar ou colocar coisa no estado anterior. Então, vamos imaginar, como já aconteceu aqui no Brasil, né, um episódio lamentável, né, de incêndio químico causado por fertilizantes lá em São Francisco do Sul, alguns anos atrás. Então, assim, houve a necessidade de você remover as pessoas de casa, causou um transtorno, né, bastante significativo, mas você sabe, então, que diante de um episódio como esse, haverá necessidade de reparar os danos. Entretanto, quando a análise é feita e se verifica que o empreendedor adotou todas as medidas ao seu alcance, de modo a evitar esses riscos, né, de modo a mitigá-los, de modo a evitar os danos, e ainda assim, por uma situação alheia à sua vontade, seja de força maior, fato de terceiro, caso fortuito, enfim, existe uma série de circunstâncias que podem acontecer na realidade e que podem levar a um dano. Bom, nessas circunstâncias, a responsabilidade administrativa, e aí, ou seja, né, pagar multa, ficar embargado, etc., ela é neutralizada. Assim como isso também auxilia na discussão criminal. Então, quando nós estamos falando em adoção de programas pelos quais você vai verificar o cumprimento de padrões, de estándares, inclusive, né, de integridade, você está falando numa espécie de seguro para o gestor.
um seguro para o administrador da empresa, para o representante dos sócios, para os próprios sócios dessa empresa, para os controladores, para os controlados. Então, assim, todo mundo que está dentro da empresa, de alguma maneira, se protege pessoalmente pela adoção de programas de controle, de monitoramento, de compliance. Isso é muito importante deixar bem claro. É o barato que sai caro, né? Evitar esses controles, evitar de investir nisso, é a receita para você não só ter que indenizar todo mundo, né? Mas também vir a sofrer sanções administrativas e eventualmente até mesmo criminais, em função do fato de que você não tem como demonstrar a inexigibilidade da conduta diversa, ou seja, só se poderia exigir daquela empresa esses procedimentos aqui, desses gestores, esses procedimentos técnicos. Então, se ele mostra que adotou aquilo, ele mostra que ele tem uma causa excludente da sua responsabilidade administrativa e, consequentemente, até criminal. Mas o que precisa ficar, então, bem claro, né? Que a gente está lidando, né, quando adota esse tipo de investimento preventivo, numa espécie de seguro para todo mundo que está operando. Então, é absolutamente barato investir em prevenção quando você tem isso em mente, porque isso mitiga, né? Isso mitiga a possibilidade de acontecer uma fatalidade, né? Porque quando você tem controle, você diminui a chance de dar alguma coisa errada, né? Mas essa pergunta que você fez sobre a rastreabilidade, para mim também é muito importante, porque não raro tem clientes nossos de produtos controlados que são fiscalizados pelo resultado. Entende? Então, porque os próprios órgãos fiscais, eles às vezes não têm essa diferenciação entre responsabilidade civil e responsabilidade administrativa muito clara em mente. Ou se tem, não aplicam, né? Então, assim, nem toda autoridade lá na ponta do sistema fazendo a fiscalização em loco sabe dessa diferença. Então, muitas das vezes encontra um determinado resultado e autua. Então, mais uma vez, né, o auto de infração ele tem presunção de veracidade e legalidade. Então, cabe a quem foi autuado provar o contrário, né? Provar que adotou as medidas apropriadas e que, portanto, não tem culpabilidade no episódio. Nós tivemos um caso muito interessante de vacina. A vacina ela foi encontrada no interior de Minas Gerais, sendo vendida numa pet shop, uma loja de produtos agropecuários, melhor dizendo. E nesse local, eles encontraram uma vacina cuja emulsão havia sido quebrada, ou seja, ela já não estava mais própria para ser utilizada, porque a vacina ela é uma emulsão, ou seja, uma mistura de várias substâncias que não podem estar separadas em fases diferentes, né? Então, a vacina ela tem que estar homogênea. A partir do momento em que ela está separada em fases, ou seja, ela quebrou a emulsão, ela já não é mais própria para ser utilizada. E o nosso cliente foi acusado de estar vendendo uma vacina imprópria para o uso. Então, assim, uma acusação grave, que podia, além daquela repercussão administrativa, ter uma repercussão criminal, ter uma repercussão civil grave. Então, o que nós nos desincumbimos de provar? Nós nos desincumbimos de provar toda a cadeia logística adotada pelo cliente para mostrar o seguinte: olha, essa pessoa que está vendendo não faz parte da minha cadeia de distribuidores. Esses caras provavelmente já compraram de alguém que já havia comprado do meu fornecedor e estão revendendo irregularmente, porque isso não pode, isso também vai contra as boas práticas de comercialização desses produtos controlados. Então, nós conseguimos mostrar para a Agência de Defesa Agropecuária e depois para o MAPA o quê? Que nós justamente havíamos feito aquele controle da cadeia de custódia inteira do produto controlado e isso foi suficiente para evitar a imposição de multa, porque o nosso cliente não era culpável por conta desse fato de terceiro, ou seja, essa pessoa foi lá, comprou e estava expondo inadequadamente à venda aquele produto. Então, isso é essencial para a defesa do cliente, né? Essa cadeia de custódia, toda ela controlada, e hoje existe tecnologia para isso. Então, diante da repercussão negativa que um caso como esse pode ter para a marca do cliente, para a sua continuidade no mercado, e ainda, né, para a própria integridade, né, física das pessoas, que, enfim, né, a sofrer uma
uma investigação criminal, desgasta qualquer um, né? Enfim, atrapalha a vida da pessoa, pessoalmente falando, né? Você sofreu uma investigação criminal. Então, o fato de você ter condições de neutralizar esse tipo de coisa é muito importante para a continuidade dos negócios e para a vida pessoal, né? Então, a gente, quando fala em adoção de programas de integridade, de programas de controle e monitoramento, seja ele ambiental, seja ele regulatório, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dizendo para o cliente algo que, a mim, parece óbvio, né? Invista em prevenção, invista num seguro que vai, ao final e ao cabo, proteger você mesmo, né? Então, é algo que, para mim, faz muito sentido nesse contexto atual. E hoje, vamos combinar que a tecnologia está disponível, é absolutamente factível de você fazer investimento, e nós já fizemos alguns cálculos aqui internamente, né? Assim, a multa, o valor que a multa pode atingir, num caso como esse, paga várias vezes a adoção das medidas de monitoramento, de controle e de compliance. Então, assim, não se justifica você se colocar ao risco de vir a ser multado novamente, né? Porque daí você tem reincidência, né? Então, assim, é pela segunda vez, então você vai pagar essa multa dobrada, às vezes triplicada, em função disso, né? Então, assim, não faz o menor sentido não ter investimentos, né, nessa prevenção. E o preventivo, ele é extremamente importante, né? E hoje eu acho que nós aí, como operadores do direito, operadores do comércio exterior, temos que trabalhar muito em cima do preventivo. Não dá para você jogar a sorte, né? Principalmente as pessoas esquecem, né? E eu vejo aqui que o Dr. Francisco Monteiro Rocha está aqui, com quem a gente já trabalhou muitas vezes, porque a Receita Federal tem por obrigação, quando nós estamos falando de importação e exportação, qualquer irregularidade que possa, um pouquinho assim, pensar que possa ser um crime, a Receita Federal tem, por norma, por obrigação, fazer a representação para fins penais. Exato. Ela tem por obrigação. Então, não é raro, e a gente vê isso, né? A gente já trabalhou muito aqui com o Dr. Francisco, já, nesse aspecto. Quando o cliente tem um problema na Receita Federal, a Receita Federal abre a representação para fins penais. E quando o cliente tem essa materialidade desses fatos, quando ele tem toda essa documentação, é mais fácil ser afastado do crime. Então, você mata pelo menos um processo. Vai ter um problema aduaneiro para resolver. Mas a parte criminal, você tem materialidade para combater. E quando não tem, e aí fica complicado. Como é que você prova, né? A mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria também. Então, muitos dos clientes aí parecem sérios, né? São sérios, mas não estão parecendo. Por quê? Falta um documento, falta uma questão, né? Então, assim, esse cuidado tem que ter, porque quando nós estamos tratando de importação, exportação, comércio exterior, que nós estamos em zonas portuárias, zonas aeroportuárias e fronteiras, o cuidado tem que ser dobrado. Ele tem que ser triplicado. Por quê? Porque vai ter consequências não só aduaneiras, que uma consequência aduaneira grave é o perdimento da mercadoria, mas como você pode ainda responder criminalmente por um ato e às vezes vai responder por não ter um compliance. Só por conta disso, por não ter a rastreabilidade do seu processo. Você pode ter 100% certo, mas você não consegue provar que você está certo. Isso é muito difícil. Tem uma pergunta até aqui, Rafa, vou me permitir responder primeiramente, mas a gente já pode fazer em conjunto, que assim, quando você terceiriza esses métodos de rastreabilidade que devem garantir compliance via uma trade, por exemplo, qual a responsabilidade da empresa? Eu já adianto assim, produtos controlados, dificilmente você consegue terceirizar com uma trade. E se você terceiriza com uma trade, você vai figurar como o adquirente da mercadoria. A trade vai ser a importadora e você vai ser o real adquirente dela. Então, assim, toda a regulação daquele produto, se é a MAPA, se é a Anvisa, se é que nem, enfim, ele vai estar em cargo do adquirente. Terceirizar isso seria uma operação da trade, já não seria mais tua. Então, essa questão da terceirização, nós também temos que tomar muito cuidado no comércio exterior, por quê? Por conta das regras de conta e ordem e encomenda que hoje existem na Receita Federal. Eu posso importar por um terceiro? Posso, desde que eu faça um contrato, esse contrato seja registrado na Receita, seja apresentado para a vinculação dos CNPJs, e eu sou o responsável. Então, a trade não vai ser a responsável, ela pode ser responsável
contratual junto com você. Mas perante os órgãos governamentais, perante os órgãos anuentes, você é o responsável, você é o dono da mercadoria. Né, Rafa? Exatamente. Isso vai em linha com a pergunta do nosso querido colega aqui, o Dr. Décio Carvalheda, que está nos prestigiando também no webinar, e que falou o seguinte: a prevenção abrange não somente a autoavaliação, mas também toda a cadeia de custódia, inclusive os terceiros, né? Isso é fundamental na função do compliance, ele comenta aqui, e de fato, né, a preocupação que a gente tem hoje justamente é essa, né? Não basta você ter um controle sobre você mesmo. Você também tem que controlar os teus parceiros a ponto de vir a ter que se responsabilizar pelas atitudes deles. Evidentemente que empresas que trabalham com produtos controlados, né, têm os seus próprios registros e as suas próprias obrigações. Então, assim, não dá para você simplesmente terceirizar. Mas o que pode ser terceirizado? Então, vamos compreender aqui até que ponto, né? Porque assim, a terceirização é uma ferramenta de gestão também muito útil, né? Mas como é que você pode terceirizar de maneira inteligente e de maneira a resolver o seu problema e não aumentar ainda mais o seu risco, né? Essa é uma questão muito importante, muito interessante, que é o quê? Você se acercar, né? Ou seja, ter perto de você prestadores de serviço que tenham essa pegada tecnológica e de controle muito presentes, né? Então, uma coisa que você pode terceirizar também é o próprio controle. Você pode contratar empresas, né, especializadas em questão regulatória para te auxiliar, para te dar não só consultoria, mas para te fornecer software, para te fornecer tecnologia, para te fornecer aqueles serviços necessários para agregar a tua operação. Então, assim, aonde que é possível de se fazer uma terceirização inteligente? É justamente trazendo essa expertise via um terceiro, porque você ter também, né, dentro da tua estrutura experts em tudo é muito caro, né? Você não consegue ter experts em todas as áreas dentro da tua própria organização. Então, se essa terceirização é muito inteligente também, né? Você chamar experts de fora para serem teus consultores, para serem teus parceiros, para serem teus auditores, e que essa auditoria externa, né, por um terceiro devidamente certificado, quando é o caso, isso melhora bastante o teu processo. Eu digo isso porque, por exemplo, né, nessa questão de mudanças climáticas, né, o setor do agronegócio hoje tem uma verdadeira oportunidade de ouro. Por quê? Com a obrigação das distribuidoras de combustíveis fósseis de ou comprar biocombustíveis, uma cota mínima anual, ou comprar certificados representativos de remoção de CO2 da atmosfera, né, que são os CBIOS, essa operação ela só é válida no momento em que você tem uma certificação externa, ou seja, um terceiro certificando que o teu CBIO é válido. Então, esses títulos estão sendo comercializados na Bolsa, mas eles dificilmente seriam implementados, estariam disponíveis, se não houvesse essa possibilidade de terceirização, seja da consultoria, seja da auditoria. Então, você tem, hoje em dia, uma grande área de atuação por parte de empresas de consultoria, por parte de escritórios de advocacia, por parte de profissionais, né, com conhecimento técnico, capazes de oferecer via terceirização esses serviços, né, de suporte para quem lida diretamente com produtos controlados. Então, eu acho que aqui nós temos uma oportunidade bem interessante que os nossos clientes também podem aproveitar, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que é algo que está em sintonia com o que nós estamos conversando aqui. Com certeza, Rafael, com certeza. E o que não dá também para esquecer, né? Pessoas, se tem uma coisa que a gente sempre ouve aqui dos clientes, né? Ou os funcionários, ou alguma coisa nesse sentido, assim, sempre foi feito assim. Então, isso no comércio exterior é horrível, porque apesar de o sempre foi feito assim, você não pode agir como sempre foi feito assim. Você tem que agir de forma diligente sempre. Ah, não é porque contratou a empresa A que ela sempre tem que ser a empresa A. Né? No caso do medicamento, eu vi dessa questão de cruzamentos de sistemas, eu vi uma empresa que carregou produtos médicos, levou para o seu cliente todo,
Aí depois o sistema da NTT com o da Anvisa cruzaram, foram em cima da transportadora, porque a transportadora não tinha licença para transportar o material médico que é do importador. Aí, assim, você falou assim, a empresa não tomou cuidado, que o Dr. Dércio comentou ali, é a avaliação dos terceiros também, inclui os terceiros. Ah, mas eu sempre fiz com aquela transportadora. Não tem que pensar assim, você tem que pensar, você tem que ver a norma, você fala assim, eu estou cuidando disso, eu estou olhando para isso. E aí, se acontece um acidente no meio do caminho ali, e a empresa não tem a licença, como é que fica essa culpabilidade? Ela Exato. é transportadora? Não vai para aquele que também não foi diligente com o terceiro. Então, esse cuidado tem que ser muito, mas muito grande mesmo dentro desse processo. E parece simples, mas não é. E eu falo assim, nós somos do produto médico, eu falo da questão do radar das empresas também. Os importadores acham que quando eles conseguem o radar também, acabou. É radar ilimitado, posso importar à vontade, e fazer o que tem. E aí esquece até o princípio da entidade na contabilidade, né? E acabam circulando valores, e uma hora a Receita chega lá e faz um procedimento, pede para você apresentar o extrato da conta bancária, aí você tem transferências lá sem materialidade. E isso a gente pega com muita frequência, que o dono da empresa colocou o dinheiro sem falar se era aporte de capital, se era empréstimo, não tem contrato, não tem nada. Tudo isso, nós estamos falando de rastreabilidade. Rastreabilidade do produto, rastreabilidade na contabilidade, rastreabilidade na operação. Então, as empresas têm que acordar para isso. As empresas têm que olhar para isso de forma mais pontual e assertiva. E ter bons profissionais junto com eles para poder não cometer esses erros e não ter sua operação parada, né? Tem uma pergunta aqui do Flávio Demétrio, ele fala assim, realmente ter todas as metodologias implantadas nas empresas que atuam no comércio exterior é de primeira necessidade, visto que para ser um OEA, isso é obrigação, e cada vez mais as empresas desse ramo terão que se adequar ao OEA, né? Operador econômico autorizado, hoje, na Receita Federal, você veja, o OEA, eu não sei se a gente tem 100 empresas hoje registradas no OEA, que esse é um programa de conformidade da Receita Federal, onde você tem liberações muito mais rápidas, né? Mas para você ser um OEA, eles exigem praticamente, você falou da ferramenta ISO, tem outras ferramentas, mas que a empresa esteja em conformidade com... Ela não vai falar para você, olha, você precisa ter A mais B mais C. Não, mas se eu estou trabalhando com produto controlado, que seja necessário restringir o acesso das pessoas a ele, para garantir, talvez lá, o caso da vacina que você explicou, eu vou ser obrigado a ter uma cancela, colocando quem entrou, quem saiu, quem passou, quem não passou, né? E tudo registrado, para eu saber quem teve acesso àquilo lá. Se a pessoa que teve acesso poderia ter acesso ou não. Então, se eu vou me tornar OEA, isso é primordial, eu tenho que ter um controle disso. É isso que a Receita está falando para nós hoje. Faça o OEA, se enquadre nele que você vai ter suas cargas liberadas de forma mais ágil. Mas isso não quer dizer que depois que a carga está liberada, virou a festa no céu, né? Não é. Porque quando você receber a mercadoria, e aí eu falo assim, os clientes que perguntam, OEA, assim, você vai ter que ter um auditor fiscal dentro da tua empresa. Você vai ter que ter uma pessoa como se fosse o auditor fiscal da Receita Federal lá dentro. E você vai demonstrar que aquela pessoa fez como o fiscal faria lá no porto. Chegou o caminhão, ela conferiu o lacre, ela arrebentou o lacre, ela abriu, ela conferiu se os volumes estavam corretos, ela conferiu se a carga estava lá, se não veio carga a mais, se não veio carga a menos, se a NCM daquele produto, classificação fiscal, estava correta ou não. E as pessoas aí vão lá e esquecem disso também. Sou EA, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Se você não... E a conformidade, ela deve ser contínua. É isso que nós temos que pensar. Não é só hoje, porque conheço várias empresas que fizeram o ISO 9000 e só tem o certificado na parede e o procedimento mesmo já se esqueceu faz muito tempo, né? Então, também não adianta. Então, se nós queremos ter cargas, produtos, procedimentos na Receita Federal mais ágeis, nós também temos que fazer a nossa parte aí bem pautada nas normas, né, de compliance para isso daí. É interessante quando você mencionou, né? Eu vim aqui lembrando, né, de episódios como esses, né? Cruzamento de informações. Eles cruzaram o banco de dados da NTT com o da Anvisa. Pois bem,
Aí a NTT também está cruzando o banco de dados dela com o conhecimento de transporte e verificando não só se a empresa tem a autorização para operar com produto controlado, mas se ela seguiu o itinerário apropriado, porque depois ela vai verificar se houve a cobrança do frete dentro da tabela. Então, assim, hoje em dia a complexidade da operação ela é tamanha que você não sabe de onde vai vir a fiscalização. Você não, assim, é muito difícil de você prever com 100% de certeza de onde virá a fiscalização. Então, o fato de você se esmerar em cumprir um padrão, seja ele qual for, de qualquer uma das operações, e mesmo na escolha apropriada dos terceirizados, né, verificar, fazer due diligence, ter essa preocupação de ter como mostrar que você pediu, que você exigiu, que você monitora de alguma maneira, é sempre muito melhor do que não ter. Porque depois, se você tiver que se explicar por que ele seguiu um determinado itinerário e não o outro, para, enfim, né, verificar se teve a necessidade realmente de pagar a multa pelo descumprimento do frete mínimo, é muito melhor você ter essa informação do que você não ter nada, não ter que explicar e aí ter que amargar o valor da multa. E daí, quando você vai ver o valor da multa, era mais interessante ter investido na prevenção desse problema. Essa é uma coisa muito recorrente que a gente encontra, né? Ao passo que a adoção desse automonitoramento é uma tendência. Por quê? Você vê isso no setor agropecuário, então você tem, né, já grupos de trabalho avançados nessa questão de automonitoramento, coisas que a Receita já vem fazendo com uma certa frequência. Na área ambiental, esse negócio de automonitoramento ainda é um tabu, né? Você tem uma dificuldade muito grande de aceitar esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é uma tendência e com o tempo essas coisas vão mudar. Como, por exemplo, a aprovação tácita ou a aprovação automática por decurso de prazo. Isso era um verdadeiro tabu no direito administrativo, ambiental brasileiro. Você não tinha, né? Muito pelo contrário, você invocava institutos autoritários, né? De aprovação automática de decisões centralizadas, e isso vem mudando de forma muito nítida. Com a Lei da Liberdade Econômica, né, que instituiu essa possibilidade, ao mesmo tempo com a adoção por parte dos órgãos fiscalizadores de procedimentos apropriados em que isso pode acontecer. Então, assim, vem chegando com o tempo a modernização nesses setores, né? E isso vem, então, com automonitoramento, aprovação tácita automática. Por quê? Porque você submete o dossiê, por exemplo, de aprovação ou de registro de algo que você precisa para poder operar, por exemplo, vai fazer uma modificação no estabelecimento que é licenciado e registrado. Bom, a alteração disso, do ponto de vista ambiental, precisa passar por licenciamento, mas do ponto de vista regulatório, precisa de um registro. Ok, a aprovação do registro pode acontecer de forma tácita, de forma automática pelo decurso de prazo, 60 dias, por exemplo, no caso do mapa. Então, isso facilita a vida do empreendedor, desde que ele tenha se precavido, amealhado todas as informações necessárias, prestado um bom serviço de background, né? Ou seja, com a demonstração inequívoca por meio dos seus projetos, do seu responsável técnico recolhendo a ART e submetendo isso para o órgão, né? Se o órgão não disser não, ok, está aprovado. Então, isso facilita enormemente o trabalho de operação, né, dos empreendimentos. Mas na questão ambiental ainda nós temos uma grande resistência em relação a isso. É natural, mas com o tempo acredito que isso vai acabar sendo contornado. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão recente do ministro Ricardo Lewandowski falando sobre aprovação tácita, por exemplo, de agrotóxicos, ou seja, ele vetou isso do ponto de vista regulamentar. Então, ele declarou suspensa, né, a eficácia da norma regulamentar do mapa quanto à aprovação automática por decurso de prazo de agrotóxicos. Mas várias outras aprovações automáticas estão valendo. Então, assim, eu acho que nós temos um período de
de adaptação a essa nova realidade, mas que é algo inexorável, principalmente diante da capacidade de você usar a conectividade e outros instrumentos tecnológicos para aproximar a fiscalização da operação do dia a dia, porque você tem condições de mostrar para quem quer que seja, para o teu investidor, para a comunidade que te cerca, para as autoridades e, enfim, né, para todas as pessoas interessadas naquele assunto, os stakeholders, para todo mundo que tiver interesse naquilo, você tem como mostrar. É muito importante a gente ter como mostrar a nossa cozinha, né? É muito interessante você chega num restaurante, né, que tem aquela cozinha toda envidraçada que você vê os profissionais trabalhando lá dentro. Quando os nossos clientes, por exemplo, nos procuram, falam, eu queria saber como é que você vai. Então, nós temos o maior prazer em mostrar como a gente trabalha, mostrar como que a gente fez aquele trabalho. Por quê? Porque nós fazemos bem feito. Então, eu acho que essa é a tendência no mercado empresarial, é a tendência para a profissionalização cada vez maior do mercado. Né? Rafa, e assim, né? Não existe uma forma de bolo, né? Cada cliente tem o seu procedimento, cada um tem a sua especificidade, né? Nós falamos aqui de material radioativo, falamos de fertilizantes, medicamentos, madeira. Então, cada um tem que ter. Claro que a essência disso tudo é a mesma, mas a gente tem que olhar no fundo e ver. E às vezes não é tão complexo como a pessoa pensa. Às vezes é um procedimento, adotar uma linha tão simples, mas adotar, mas ter. Né? Porque é melhor ter algo simples do que não ter nada. Né? Então, assim, a gente vê muito disso e realmente a gente aqui toma cuidado, cuida dos clientes, procura. Chega até a ser chato, né? Que eu acho que quem trabalha com isso é até pedante de falar tem que fazer, não tem que fazer. Mas está aí, como você falou, a partir do momento que a gente vê o sistema da NTT, conversando até inclusive com o Ministério do Trabalho, que a gente também já viu, Ministério do Trabalho, conversando com a Anvisa, com tudo, gente, é Matrix. Estamos aí totalmente num sistema fechado. Acho que chegamos aí meio-dia já, o pessoal já deve estar com fome, vamos, né? Então, vou fazer as minhas considerações finais, quero me colocar à disposição de todos, fiquem aí, entre na nossa página, tem os nossos e-mails, tem aí o webinar @andersonbalão, fiquem à vontade para perguntar, à disposição de vocês sempre, aí agradeço a atenção dos espectadores. Rafa, suas considerações aí. Olha, eu adorei, eu acho que nós temos uma oportunidade fantástica por meio desses webinars de nos aproximar, né, da nossa comunidade de clientes, da nossa comunidade de amigos, né? A gente que não se encontra muito, né? Mas é uma oportunidade, sem sombra de dúvida, fantástica, né? A tecnologia nos permite esse tipo de coisa e eu fico muito feliz de poder ouvir você, Maicon. Gosto muito de trabalhar contigo, aprendi muito com você nesses últimos anos, né? A respeito de comércio exterior, porque eu de fato não conhecia rigorosamente nada e o aprendizado e a experiência que nós tivemos juntos foi muito edificante para a gente aplicar para os outros casos, né? Acho que essa nossa interação, essa nossa convivência profissional, ela é essencial para a gente prestar um serviço cada vez melhor para o nosso cliente. Eu que agradeço ao Dr. Balão por ter proporcionado para a gente a oportunidade, para o Gil, trabalho ótimo feito junto à nossa assessoria de imprensa, que é maravilhosa, eu sempre elogio, gosto muito do trabalho de todos. Fico realmente muito feliz de ter participado. Um grande abraço, obrigado pela participação dos amigos que vieram prestigiar a gente também. Eu acho que graças a vocês que a gente conseguiu dar essa dinâmica mais bacana aqui para o nosso evento. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Parabéns, né? Excelente. Como era de se esperar, né? A experiência de todos e o conhecimento tanto técnico quanto, enfim, a aplicação disso na prática, né? É o que mais atende aí aos interesses de todos. Bom, antes de passar a palavra para o Dr. Balão, eu só informo a todos que já temos a previsão de mais webinars. Esse, agora de hoje, foi o 4º da nossa primeira série, né? E diante do grande sucesso, né, nos deixou muito satisfeitos. Nós vamos fazer mais webinars, temos 2 já praticamente agendados, né? Vamos fazer a divulgação. Peço que vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso site, entre em contato conosco e então teremos essa continuidade. Então, doutor Balão, o senhor está com a palavra aí para encerrar o evento. Obrigado, Gil. Obrigado, Gil. Bom, Filipim e Maicon, parabéns. Foi muito, muito bom. Eu aqui fiquei elucubrando várias situações que nós passamos
e que realmente vamos passar novamente, né? Porque esse é o nosso dia a dia. Bom, o Gil já falou que eu ia falar, que nós tínhamos imaginado 4 webinars. Foi realmente teve um sucesso muito grande e, diante disso, não nos resta outra alternativa do que continuarmos com esses nossos webinars. Então, por favor, aos amigos que estiveram conosco, fiquem atentos nas redes sociais, que logo, logo nós teremos notícias sobre os nossos próximos webinars. E também gostaria de dizer que os participantes, tanto o Dr. Filipinho quanto o Dr. Maicon, eles têm o site, o endereço de e-mail no site do escritório. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, entre em contato, que eles terão o máximo prazer em responder. Então, o meu muito obrigado a todos, parabéns ao Gil, parabéns aos nossos participantes, palestrantes, obrigado à nossa assessoria de imprensa, que realmente está se esmerando cada vez mais. Sempre nós temos que contar com algum problema oriundo da tecnologia, e eu já disse certo dia, no último webinar, que às vezes o nosso pensamento corre mais rápido do que a tecnologia, e aí eles não se encontram e nós temos algum problema. Mas hoje tudo transcorreu normalmente. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma boa semana e até mais.